Olá, eu sou a Aline Basquerotti, seja muito bem-vindo. Você já sabe que nós estamos com uma série nova aqui no canal, onde nós falamos sobre a linguagem oculta das doenças? Ainda não? Bom, então aproveita agora que esse vídeo está começando para você se inscrever no canal e não perder o nosso conteúdo. Com certeza ele vai mudar a forma com que você enxerga as doenças e também como você se vê. Então, você quer saber mais sobre este conteúdo? Aproveita que você já se inscreveu e clica naquele sininho para que você seja notificado quando saírem vídeos novos aqui do canal. E essa semana nós vamos desvendar os mistérios que cercam a obesidade. O que será que essa condição tem a nos dizer? O que ela tem a nos ensinar? Você quer descobrir? Bom, acompanhe o nosso vídeo até o final. Mas para falarmos sobre a obesidade, precisamos antes falar sobre a digestão. O processo digestivo se assemelha em nosso corpo a outros dois processos: a nossa respiração e as nossas funções mentais. Afinal de contas, em todos estes, há um movimento de ingestão, de assimilação e de expulsão, seja de ar na respiração, de ideias nas funções mentais ou de alimentos, no caso da nossa digestão. A nossa mente cabe processar os alimentos imateriais do mundo, ou seja, aqueles que a gente não pode segurar nas mãos. Afinal de contas, se eu perguntar a você qual é a forma de um pensamento, acredito que vai ser difícil você encontrar essa resposta. Já a nossa digestão, ou seja, o nosso sistema digestivo, cabe processar os alimentos materiais, palpáveis, aqueles para os quais podemos olhar, sentir o cheiro, pegar, tocar. Não por acaso há uma estreita relação entre mente e digestão, sendo inclusive o nosso intestino hoje chamado de o nosso segundo cérebro. Uma indigestão mental certamente causa tanto estrago quanto na parte inferior do nosso corpo. No vídeo anterior, nós falamos do simbolismo da nutrição no caso das pessoas que são amantes de doces, assim como eu, onde nós desvendamos os mistérios que cercam a diabetes. Se você ainda não acompanhou este vídeo, eu vou deixar aqui em cima um link para que você possa ser direcionado até ele. Mas lembra de voltar aqui e assistir esse vídeo até o final. O estudo deste simbolismo da nutrição revela que as nossas preferências alimentares, elas conservam uma estreita relação com o nosso funcionamento e com a nossa personalidade, nos trazendo algumas pistas sobre os nossos desejos, os nossos anseios e as nossas carências não atendidas. A fome se move por um desejo de posse e cada pessoa sente fome de alguma coisa diferente. E aí, do que é que você sente fome? Alguns de nós que sentem fome de amor e de carinho revelam esta carência, esta necessidade em uma preferência por alimentos doces. Outros que sentem fome de conhecimento e que têm muito a pensar, ou seja, passam muito tempo no mundo das ideias, revelam uma preferência em alimentos salgados e fortes. Já as pessoas mais conservadoras têm uma predileção por conservas e alimentos amargos, como os cafés e chás sem açúcar.
Os aventureiros, que gostam de viver uma vida sem muitos limites e são amantes dos desafios, revelam estas preferências através de pratos picantes. Em contrapartida, as pessoas que temem mudar e anseiam por segurança em suas vidas preferem os alimentos com pouco açúcar e pouco sal, tão brandos como são suas próprias vidas. As pessoas que vivem em busca de problemas passam a vida cultivando os seus próprios e abocanham os problemas alheios, ou seja, tentam resolver o problema de todo mundo. Demonstram essas características tendo uma preferência por alimentos duros de roer. São aquelas pessoas que no domingo, ao invés de uma sobremesa doce, preferem alimentos que precisem mastigar com força, revelando alguma incapacidade em ter nas suas vidas sentimentos como ternura, leveza e amor. Falando em abocanhar, os nossos dentes, eles representam a nossa agressividade e a nossa capacidade de dominar o ambiente. Afinal de contas, vamos pensar aqui nos animais. Os cães, por exemplo, quando eles querem dominar um espaço, um ambiente, proteger, o local onde eles vivem, qual é a primeira coisa que eles fazem? Mostram os seus dentes. Assim, aquelas pessoas que têm uma má dentição, que frequentemente têm problemas dentários, são pessoas que sentem dificuldade em manifestar a sua agressividade. Nesse cenário, o ranger de dentes simboliza essa agressividade não manifestada. Uma vez que a pessoa que não pode ceder aos seus impulsos agressivos durante o dia, passa a noite por se morder, a fim de liberar toda essa raiva que foi reprimida. Depois de passar pela nossa boca, ou seja, pelos nossos dentes, o alimento que é mastigado, amassado, triturado, entra em nosso esôfago em direção ao nosso estômago. Nosso estômago é aquele órgão que recebe tudo o que há para ser digerido, servindo de recipiente para o que se encontra no mundo externo. Isso exige do nosso estômago abertura, passividade e capacidade de entrega. No plano psíquico, o estômago representa o nosso polo feminino, ou seja, a nossa capacidade de receber, de aceitar o que vem do mundo e, portanto, do outro. E também representa a nossa sensibilidade e percepção sobre a realidade. E assim, se pensarmos que a nossa agressividade, ela representa também a nossa vitalidade, são pessoas que também não manifestam vitalidade, energia e potência em suas vidas. Assim, se uma pessoa reprime a sua capacidade de sentir, a sua sensibilidade, o seu corpo precisará assumir esta função. O estômago precisará digerir não apenas os alimentos materiais, ou seja, aquilo que nós ingerimos pela boca, mas também as nossas emoções e sentimentos não aceitos, não processados. Dependendo da quantidade destes, o seu excesso pode se transformar em adiposidade, ou seja, em gordura, indicando que a obesidade é, na verdade, um excesso de sentimentos que não foram digeridos pela pessoa e que se acumularam em seu corpo físico. O estômago tem ainda uma outra função correspondente ao polo masculino, que é a produção de ácido, que atacam, corroem e decompõem os alimentos. Estes têm uma característica mais agressiva. Assim, aquela pessoa que tem que lidar com uma má digestão das suas emoções e dos seus sentimentos,
acaba por transformá-los em agressividade, que, se não for vivenciada, se manifesta no plano somático, ou seja, no corpo, sob a forma de ácidos estomacais. Razão pela qual é tão comum encontrarmos pessoas que sofrem com a obesidade, tendo também gastrites e úlceras estomacais. Tal efeito demonstra que não é nada agradável engolir o mau humor e obrigar o nosso estômago a digerir, pois este reagirá, produzindo um ácido extremamente agressivo, o ácido gástrico, capaz de nos corroer por dentro e nos tornar amargos. Assim, a pessoa que sofre com problemas estomacais e com a obesidade, ou não exterioriza a sua agressividade engolindo-a, ou então demonstra uma agressividade totalmente descontrolada. Nenhuma destas resolve de fato o problema, revelando que falta a essa pessoa confiança, segurança para enfrentar os conflitos que chegam até ela. Então, pessoal, tá gostando do conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Bom, lembra, se você se inscreveu lá no início do vídeo, agora é hora de curtir, né? Se afinal de contas, se esse é um conteúdo bom, por que não retribuir a essa informação, a todo o trabalho que a gente tem fazendo o vídeo, deixando aqui uma coisa simples, que é o seu like, a sua curtida. Então, coloca aqui embaixo pra gente. Além disso, se ficou alguma dúvida com relação ao que a gente já falou, bom, deixa aqui nos comentários, deixa também a sua sugestão para outros temas que a gente possa abordar dentro dessa série. Como vimos, este problema pode ter início muito antes do estômago, em nossa boca, sugerindo que a obesidade também tem seu início nos alimentos mal mastigados, que forçam o nosso estômago a trabalhar dobrado para então digeri-los. Essa dificuldade em lidar com os conflitos e em resolver os seus problemas pode revelar um desejo da pessoa de voltar para a infância. Afinal, na nossa infância, não há questões complexas a serem solucionadas. Essa dificuldade é um dos motivos pelos quais, quando estamos com problemas estomacais, preferirmos os alimentos mais brandos, como uma sopinha leve, por exemplo, porque a gente percebe estes alimentos como sendo mais inofensivos e que nos fazem recordar os cuidados que recebíamos de nossa mãe, demonstrando uma vida e uma comida isentas de desafios. Esse desejo, então, de voltarmos à nossa condição de criança, de nos colocarmos em uma posição onde nos sentimos seguros, onde somos atendidos, cuidados e protegidos por outra pessoa, de preferência as nossas mães, revelam que a angústia por trás da obesidade é, na verdade, uma fome de ser cuidado. E quem foi o nosso primeiro e principal cuidador? Nossa mãe. Deste modo, o excesso de peso revela que esta pessoa sente falta de mãe. Sente falta de amor materno, lembrando inclusive que o primeiro alimento material que nós recebemos na vida é o leite materno. E agora eu vou deixar para você algumas perguntas para você se fazer a si mesmo, para tentar entender por que é que a obesidade está operando na sua vida. Com que tipo de sentimentos eu tenho me alimentado? Em minha vida, o que é que eu não estou conseguindo digerir? Como é que eu lido com a minha agressividade? De que conflitos eu tenho fugido? Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo que deu um pouquinho de trabalho para fazer. É difícil às vezes a gente abordar algumas questões que também tocam em nós. Mas eu espero que tenha feito sentido para vocês.
tanto quanto fez para mim. Se vocês gostaram, deixe aqui embaixo o seu gostei, a sua curtida e o seu comentário, para me incentivar a fazer outros vídeos assim como esse. E para quem ficou até o final, namastê!